Já estamos em contato com Gustavo Neves, economista da Plátano. E, Gustavo, dou um bom dia a você e gostaria exatamente de começar por aí. Paira sobre nossas cabeças, a exemplo desta nota de R$ 200, independente da explicação folclórica que queira se dar a ela, paira sobre nós o fantasma da inflação. Pandemia, economia em recessão no planeta inteiro, é realmente um fantasma que pode nos afligir com consequências terríveis para o próximo ano. Aí, Gustavo, essa inflação temida? Bom dia. A todos, bom dia. Eu acho que é muito cedo a gente falar sobre inflação agora, na verdade. O meu áudio está saindo normal, desculpe. Tá sim, tá ok, Gustavo. Então vamos lá. Eu acho que é muito difícil a gente falar agora sobre inflação nesse período. A gente tem que entender como é que funcionam os mecanismos da inflação, tá? A inflação hoje, se você for pegar o IPCA, que é o índice que vai medir a inflação, você vai ver uma variação muito maior, mais na questão do consumo, né? Mas isso é muito mais gerado por conta das pessoas terem acesso à liquidez, por conta de programas do governo, como o auxílio emergencial, que tem dado liquidez, dinheiro para as pessoas. Muitas pessoas saíram da situação de extrema pobreza com esse auxílio, né? E elas estão consumindo mais, em detrimento de uma alta aí do dólar, né, que está fazendo com que outros produtos que são cotados na moeda estrangeira, como exemplo do trigo, como exemplo da gasolina, né, estão fazendo com que esses tipos de produtos sejam, vamos dizer assim, tenham um preço mais elevado. Então a gente tem que olhar o seguinte: o Banco Central, ele injeta dinheiro na economia, né, tem feito a injeção de dinheiro na economia, as pessoas estão com mais recursos, estão consumindo mais, ao mesmo tempo que você tem vários setores da economia que estavam parados, né, por conta do isolamento social. Mas eu acho que é muito cedo ainda para poder falar que a gente tem um problema de inflação aí na economia. Muito cedo ainda. Não só eu tenho esse tipo de opinião, como outros amigos do setor. A gente vai olhar sobre a questão do desempenho do Brasil em relação a outros países da mesma capacidade da economia, e a gente vê que a inflação está controlada, muito bem controlada, em relação a países como a Argentina, por exemplo, onde a moeda lá é muito mais desvalorizada em relação à nossa moeda, que tem quase 26 anos e está no menor patamar de inflação da história. É bom frisar isso aí, não só em juros, como em inflação também. Agora a gente vê essa variação no IPCA, o IPCA está apresentando uma estabilidade, mas só uma variação positiva na questão do consumo, tá? Por conta aí da liquidez das pessoas, com esse dinheiro aí que está entrando agora por conta da liquidez aí promovida pelas políticas públicas do governo federal. Perfeito. E, Gustavo, a gente lida aqui com os números oficiais, mas também com os internautas, né? Muitas pessoas já mandaram aqui pra gente, conversam aqui conosco ao vivo ou pelo WhatsApp da redação, falando que o preço dos alimentos está subindo. Se o IPCA, né, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, se manteve estável, uma pesquisa da Veja aí, divulgada pela revista Veja, da Associação Paulista de Supermercados, mostra que de janeiro a julho a inflação de alimentos foi de 4,98%, o maior setor atingido pela inflação. A gente teve outros setores com a inflação controlada, essa inflação aí na comida chegando a 5%. A que se deve isso? A baixa demanda aí devido a esse isolamento social? Então, a gente tem que entender como é que funciona o ciclo no meio dessa pandemia do dinheiro mesmo, do ativo de liquidez, que é a moeda. Quando a gente tem ali uma pandemia, uma crise econômica, o ativo que as pessoas procuram é o ativo de liquidez, porque ela não vai poder pagar coisas de curto prazo, como por exemplo aluguéis, salários, com ações, com carro, com as coisas que ela tem como bens. Então ela procura o ativo de maior liquidez, que é a moeda. Então a pessoa vai procurar a moeda e o Banco Central ele vai injetar liquidez na economia. Lá nos Estados Unidos, o Fed injetou moeda na economia, injetou liquidez na economia. Então era o ativo mais procurado no mundo, era o dólar. O dólar foi o ativo mais procurado, as pessoas começaram a procurar cada vez mais o dólar, fez com que a moeda saísse do Brasil, fosse para fora, e fazendo com que o dólar aqui,
a taxa de câmbio fosse elevada, né? Teve uma saída de capitais muito grande, de capital estrangeiro na Bolsa, inclusive. As pessoas tiraram o dinheiro daqui, os estrangeiros, né, os investidores estrangeiros, fizeram com que a taxa de câmbio fosse maior e fez com que os produtos que eram cotados na moeda estrangeira, como por exemplo a gasolina, trigo, né? Trigo que é bastante usado aí para as pessoas, como você aumenta o valor da gasolina, então você vai aumentar o valor do transporte de locomoção desses alimentos, então o preço obviamente vai aumentar. Então a gente precisa entender a lógica de como é que funciona agora nesse momento da pandemia, que as pessoas têm a moeda agora, né, por conta aí de políticas públicas, de aumento de liquidez através de crédito do Banco Central, e as pessoas estão consumindo cada vez mais, né, consumindo melhor, mas a inflação, de certa forma, ela está controlada se for você fazer a comparação com outros países do mesmo porte que o Brasil. Gustavo, vou pegar uma carona aqui com você exatamente a respeito da lógica da coisa. Para a grande maioria do povo brasileiro, o que funciona é o 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4 na conta do cidadão. Na conta do governo pode dar 6, 7, como normalmente faz. Então a questão é exatamente essa. No momento em que ele vê absolutamente o dia a dia dele ser afetado por isso daí, o princípio que ele pensa, entendendo a lógica, sabendo como se constitui a inflação ou não, a coisa não está certa. A minha pergunta é exatamente em cima disso aí. Concordo, a inflação sob controle por parte do governo. O governo, sob a ótica de vocês que trabalham no mercado financeiro, tem mostrado realmente esse controle e, principalmente, no caso de a coisa não acontecer do jeito que tem que acontecer, ele vai ter força para segurar isso daí, como que o que já aconteceu há um tempo atrás? Ele tem força política e, principalmente, em termos de estrutura de país, para não deixar desandar essa inflação? Olha, o Banco Central tem feito um ótimo trabalho com relação ao controle da inflação. A inflação está na meta, né? As pessoas ficam mais assustadas quando vem uma nota de R$200 agora, que foi uma proposta aí do Banco Central. Exatamente essa palavra, eu susto. Né? Ficou muito mais preocupada agora, mas isso é uma coisa, é um ciclo natural por conta aí da inflação acumulada, uma moeda de quase 26 anos. Né? As pessoas ficam muito mais preocupadas por conta dessa inflação de produtos, mas elas se esquecem que, ao mesmo tempo, a gente está num período de isolamento social, onde a produção é limitada por conta do isolamento social. Então você tem uma oferta cada vez menor de produto por conta desse movimento de isolamento social, e as pessoas têm dinheiro para poder gastar, então ela vai querer consumir cada vez mais. As pessoas antes que tinham um salário limitado, né, elas começam a receber esse auxílio emergencial e tem um consumo cada vez maior, e detrimento da produção ser cada vez menor por conta desse isolamento social, uma coisa que mais para frente a gente vai solucionar à medida que a economia for se abrindo, né? Perfeito. E Gustavo, então com a inflação aí pelo menos oficialmente controlada, não vou tentar não te pegar aí de calças curtas, acabou de sair aí o balanço do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que aponta que o PIB brasileiro recuou 9,7 nesse segundo trimestre, entrando aí em recessão técnica. Já falamos da inflação, como é que fica agora essa economia brasileira em recessão para esse período aí durante e pós-pandemia? Então, o desempenho da economia, como você disse agora, foi um desempenho ruim, mas era uma coisa que já era esperada, né, por todo mundo. O governo precisava fazer alguma coisa e foi feito, que era através do auxílio emergencial salvar aí essas pessoas que estavam aí, que são autônomas, que estavam aí, ficaram desempregadas nesse momento aí, e agora é o momento da gente sentar, né, a gente, no caso, é o governo federal, sentar e viabilizar propostas através de conversas com o legislativo para que essa situação ela seja passageira. Né? Não tem como a gente fazer uma previsão, uma projeção positiva se não houver conversa entre todos os setores da economia. É o que você vê através do governo federal, através do Bolsonaro, que ele está muito mais moderado e conversa mais, está fazendo política agora, né? Está fazendo política com o ministro da Economia, você vê agora eles legislando cada vez mais, e é isso que a gente espera assim no mercado financeiro também. Hoje a Bolsa, acabei de ver aqui agora, o índice futuro abriu em alta, muito por conta disso, desse resultado, já foi um resultado que era esperado,
tá? E o índice futuro agora na bolsa estou vendo aqui agora no meu monitor, está em alta, muito por conta da expectativa que a gente já tinha de ter mais ou menos variado esse resultado aí da economia, desse PIB. Pois é, Gustavo, a sorte está lançada, não só para o Brasil, mas como tantos países ao redor do mundo. No meio disso tudo de inflações, do que pode acontecer, sabe o que realmente assusta a gente? É esse entendimento do executivo com o legislativo e o que quer que seja. O tempo deles, né, Gustavo, não corre como o nosso tempo corre. A gente espera, sim, que eles sejam iluminados para que não percam a mão. Gustavo, nós agradecemos demais esse breve esclarecimento. Claro que o assunto poderia se estender muito mais aqui, mas a gente agradece demais aí a sua participação. O Gustavo Neves, economista da Plátano, lá, que nos deu essa luz aí e até um pouquinho de segurança. Obrigado pelas suas palavras, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para todos vocês. Obrigadão, um ótimo dia a todos vocês.